O boom do mercado imobiliário, o aumento do poder aquisitivo da população e o crescimento da construção civil são fatores que impulsionaram a venda de consórcio de imóveis. Para se ter uma ideia, em Uberlândia a venda cresceu em 10% este ano, se comparar a 2011. Contrato nas mãos e uma meta: garantir o futuro das filhas. Depois de conquistar a tão sonhada casa própria por um financiamento do governo federal, Maria Renata comprou um terreno pelo sistema de consórcios. Devido à taxa de juros ser mais baixa do que o mercado pegar um financiamento, isso me motivou a querer entrar no consórcio. Então é algo que não desvaloriza. Se deixar o dinheiro no banco, com certeza não vai acompanhar o mercado. E você não segura, deixando o banco, sempre tem um imprevisto, você acaba gastando. E com o terreno, o imóvel ali, não. Em Uberlândia, segundo uma pesquisa do setor imobiliário, a venda de consórcio cresceu 10% de janeiro a março desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. O aquecimento no setor da construção civil e o aumento do poder aquisitivo da classe C provocaram essa alta. Cenário positivo: bancos aumentam as linhas de crédito. Existe um valor máximo, mas ele é a partir de R$400, R$500, que você pode fazer esse planejamento. Na verdade, ele é para pessoas que não estão com algo que seja imediatista, né? É para quem está se planejando a médio e a longo prazo. O consórcio é uma opção interessantíssima. Mas nem todo mundo considera o negócio viável. Diferente do financiamento de imóvel, onde a taxa de juros existe, o consórcio também tem outras cobranças e restrições. Hoje o consórcio ele não tem taxa de juros, ele tem taxa de administração. Então, se a gente falar em custo financeiro, ele é bem mais barato que um financiamento. E a pessoa precisa se planejar para adquirir um imóvel futuramente, porque não vai ter aquele dinheiro de imediato, a não ser que tenha o dinheiro para dar um lance e contemplar a carta de crédito. E para falar mais sobre o consórcio, nós recebemos aqui no estúdio a consultora em finanças Marlene Marins. Marlene, vimos aí essa matéria que fala sobre a aquisição de imóveis através do consórcio. O consórcio é como ele estava falando agora, o entrevistado, ele ajuda, mas tem algumas partes que ele não traz muitas vantagens, não. Eu diria que é importante, a primeira avaliação que se deve fazer é primeiro da parcela da prestação, que se a sua renda, se a renda familiar comporta aquela parcela. Segundo, é cálculo que eu diria que é necessário fazer para simular valores dessa parcela e qual o custo dela, o que onera, né? Juro, taxa de administração, como é o caso do consórcio. Então essas contas precisam ser feitas, né? E ter por trás uma empresa idônea que está repassando esse valor. Agora, existem algumas vantagens, sim, no consórcio, como foi colocado na reportagem, de ter um custo talvez menor se comparado com o do financiamento. Mas, por outro lado, o que você tem? Você não tem a disponibilidade do imóvel de forma imediata. É como ele falou agora, né? Então, Você já tem que esperar. Para quem quer ocupar o imóvel de forma imediata, né, precisa daquele imóvel, então o financiamento seria a alternativa. Até porque no consórcio você vai ser sorteado. O contrário pode ocorrer se você tem um dinheiro, né, razoável para que se dê lance e possa ser contemplado de forma imediata. Então, depende de um certo caixa para que você possa ser contemplado de forma imediata. Questão do caixa, às vezes de sorte, também de paciência. Agora, e para passar esse consórcio adiante? Porque na hora do aperto, cada um apela para onde dá, né? Por isso que é a nossa primeira observação. É preciso, em qualquer dívida, que se faça primeiro conta, né, de quanto, se no seu orçamento, na sua renda, é possível comportar aquela dívida, né? E hoje a avaliação que se faz é que ela não deva ultrapassar 30% do rendimento familiar. Então é importante isso, né, de 10% a 30%, que seria o 30% aí, talvez o valor máximo para que você possa iniciar a sua conta. E ela é uma dívida de longo prazo, então é importante ficar atento a isso, não é dívida de curto prazo, né? Financiamento de imóvel, consórcio, não são dívidas que você contemple em um ano, então é necessário fazer contas de longo prazo. Quer dizer, essa coisa de ter renda também, uma renda futura garantida, é necessário que se faça conta. Porque senão nessa hora, como a Vanessa disse, continua na hora de repassar, existem questões que estão ali no contrato, que em muitos casos as pessoas acabam perdendo muito do que já foi pago. E mais do que isso, né, você não tem comportamento. Você faz um contrato hoje, quer dizer, dependendo do que a economia se comporte no futuro,
você pode ter dificuldade de repassar o seu, porque talvez o novo contrato seja, né, em condições melhores do que aquela que você contratou. Então, pode ser que o seu repasse não seja tão fácil. Para quem tem um pouco de paciência ou é bastante metódico, então a indicação, no caso dessa espera para ter esse bem, para adquirir esse bem, o ideal então seria guardar o dinheiro mesmo, talvez fazer uma poupança e não optar pelo consórcio ou não. Eu falo para as pessoas metódicas, né? Eu diria que hoje depende, né? Eu acho que a família tem que avaliar as suas condições. Primeiro, se você é dependente do aluguel. Né? Se você depende do aluguel, né, é preciso fazer essa conta. Até que ponto que compensa, né? Que compensa eu continuar pagando esse aluguel ou pagar a prestação do meu imóvel, que muitas vezes ela pode ser compatível com o valor da sua, eu diria, do seu aluguel. Então, claro que a opção do consórcio ela é muito interessante, do consórcio e do financiamento é muito interessante. Só para a gente finalizar rapidamente, professora, a questão de muitas pessoas adquirem um consórcio pensando assim, que tem algumas restrições e não podem fazer financiamento e pegam um consórcio. No final do consórcio, a pessoa também não pode ter restrições para adquirir o bem? Com certeza, você precisa fazer... Ou seja, não é aquela coisa, aquele fator que dizem que não pode ter restrições, na verdade não pode mesmo. Não pode, né? Quer dizer, você precisa ter o que eles chamam de nome limpo, né? Você precisa ter, até para ter uma certa garantia que você vai cumprir aquele compromisso da dívida. Professora Marlene, muito obrigada pela participação aqui no MGTV Primeira Edição. Obrigado, professor.